Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Deuteronômio 29, 18. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Hebreus 12, 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Nós queremos ouvir a sua voz nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Que as nossas mentes estejam rendidas ao teu Espírito. Que não haja nenhuma distração. Que possamos receber na íntegra tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito rica. A palavra do Senhor tem respostas para muitas dúvidas e questionamentos nossos. A palavra de Deus, ela tem instrução, ela tem ensino, ela tem consolo, ela tem encorajamento. A palavra do Senhor, ela também tem exortação, mas ela também tem advertência. E eu fico pensando que Deus, Ele é o nosso Pai. O nosso paizinho. E muitas vezes, como um bom pai, ele adverte os seus filhos. Existe uma semelhança muito grande nesses dois textos que nós lemos. Um é do Antigo Testamento e o outro é do Novo Testamento. Mas ambos estão falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Há aqui duas advertências do Senhor para mim e para você. A palavra do Senhor, ela nos adverte para que nós não possamos errar. Sabe, a palavra do Senhor, ela não esconde falhas, erros humanos. O Senhor deixou todos eles lá, para que eu e você aprendêssemos o que nós devemos e o que não devemos fazer. E nessas duas advertências que se encontram nesses dois versículos, o Senhor, Ele fala conosco. Primeira advertência: cuide para que o seu coração não se desvie do Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Há aqui uma advertência. E ela vem através da expressão cuidado. Quantas vezes a sua mãe não te deu uma advertência e ela usou essa expressão cuidado? Olha, cuidado para não passar sozinha altas horas da noite naquela rua. Olha, cuidado porque vai esfriar, leva o seu casaco. Cuidado com esses amigos que você está andando. E a palavra de Deus não é diferente. Ela traz para nós uma advertência. E o Senhor está nos ensinando a cuidar para que o nosso coração não se desvie dele. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, na palavra de Deus, a gente encontra até regra de etiqueta. Você sabia disso? Na palavra de Deus ensina que quando você chegar a uma festa, que você não chegue ocupando os primeiros lugares, porque pode acontecer que o anfitrião tenha convidado alguém mais importante que você
e Ele te convide a se retirar desse lugar para dar a vez para alguém mais honrado que você. Na Bíblia tem tudo o que você pode imaginar. Por isso que quando nós temos dúvidas, nós precisamos pesquisar na palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que estão dizendo. O que é que a Bíblia está dizendo sobre isso? E o Senhor nos dá uma advertência. Cuide para que o seu coração não se desvie do Senhor. Cuide para que você não fique afastado da graça de Deus. E eu te pergunto nessa noite, será que há algo te afastando da graça de Deus? Será que existe algo que está muitas vezes fazendo o seu coração se desviar do Senhor? Meus irmãos, eu e você, nós precisamos cuidar de uma coisa chamada distração. Porque muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vai tentar nos distrair. Tem gente que se distrai com problemas. Está com problemas, resolve dar um tempo de Deus, um tempo da oração, um tempo da palavra. Não é tempo de dar tempo. Tem pessoas que se distraem com as bênçãos. Quando estava na pior, lembra de Deus, lembra de orar. Mas quando as coisas começam a melhorar, falta os cultos, deixa de buscar a presença de Deus, Deus já deixou de ser prioridade. E eu e você precisamos cuidar do nosso coração diariamente. Algumas pessoas estão se distraindo. Tome cuidado com aquilo que toma conta da maior parte do seu tempo. Onde você tem investido a sua vida. Sabe que no Antigo Testamento, Faraó, ele teve uma estratégia. E a estratégia que ele encontrou de desviar o povo de Deus dos propósitos de Deus, de distrair o povo, foi socando o trabalho neles. Quando Moisés vai a Faraó pedir para que ele liberasse o povo para adorar no deserto, Faraó disse o seguinte: aumentem a carga de trabalho desse povo, dessa gente, para que eles cumpram as suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Está lá em Êxodo 5:9. Eu e você precisamos tomar conta do nosso coração, do nosso tempo. Será que algo tem nos distraído da presença de Deus? Meus irmãos, esse ano eu decidi fazer uma faculdade. Mas o tempo todo estou conversando com Deus e dizendo: Senhor, eu só quero fazer essa faculdade se o que eu for fazer lá for acrescentar no meu ministério. Eu trabalho com pessoas e eu entendo que quanto mais eu tiver ferramentas para isso, vai ser algo útil. Mas se o Senhor não tiver propósito nisso, eu desisto hoje, porque eu tenho um chamado e eu quero viver o que o Senhor tem com a minha vida. E aí eu quero dizer para você, nada pode ser mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Será que tem algo que tem nos roubado da presença de Deus? Será que tem algo que tem nos distraído? Será que tem algo que tem desviado o nosso coração de Deus? E aí eu quero dizer para você que às vezes nós nos distraímos não só com as coisas ruins, mas às vezes com coisas boas também. E aí eu quero te dizer que o inimigo das nossas almas, nem sempre ele trabalha para te tirar da igreja. Às vezes ele trabalha para te esfriar dentro da igreja, para que você se torne um crente morno, um crente que não tem vida com Deus. Ele quer esfriar o seu coração, a sua comunhão com Deus. E é aí que eu e você precisamos estar atentos. Ele quer que você esteja aqui dentro, mas com o seu coração lá fora. E aí eu quero te dizer que eu e você, nós precisamos ter fé e convicção para declarar o que o apóstolo Paulo declarou, que está lá em Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 38. Olha o que Paulo vai dizer.
Ele faz uma declaração de fé. Ele vai dizer o seguinte: porque eu estou bem certo. Talvez se fosse eu e você dizendo, nós diríamos, porque eu tenho certeza. Ele vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Luta não te separa do amor de Deus. Dificuldade não te separa do amor de Deus. Bênção não te separa do amor de Deus. Mas isso precisa ser uma convicção nossa. Paulo está declarando, porque eu estou bem certo. Paulo está declarando, eu tenho certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Está passando por perseguição, nada poderá te separar do amor de Deus. Está passando por um momento de dor, deixa eu te lembrar de uma coisa, vai passar. Não há mal que dure para sempre, vai passar, persevere, continue crendo, continue orando, porque tudo isso é motivo para um grande testemunho que vai glorificar o nome do seu Deus. Há uma segunda advertência nesse texto, tanto de Hebreus quanto de Deuteronômio. Diz o seguinte: cuide, para que nenhuma raiz de amargura brote. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer assim, há males que a gente precisa arrancar pela raiz. Ela falava assim, o mal você arranca pela raiz. Quando ela via algum comportamento em nós que não estava de acordo, ela já corrigia logo, já cortava logo. E o texto vai dizer que eu e você precisamos cuidar para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. E o que eu percebo, meus irmãos, que há uma ligação entre a primeira e a segunda advertência. Porque quando o nosso coração vai ficando distante do Senhor, quando nós deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, deixamos de ter comunhão com o Senhor, o nosso coração ele vai se esfriando. E ele vai se tornando mais propenso, mais suscetível a que a raiz de amargura possa brotar em nós. Nós vamos ficando mais distraídos e não vamos percebendo que está brotando algo ruim dentro de nós. À medida que nós vamos nos afastando, nós vamos deixando de ter sensibilidade espiritual. E às vezes, uma coisa pequenininha tira você da graça. Olha o que diz no texto de Hebreus, que ninguém se afaste da graça de Deus. E quando a gente não está numa comunhão boa com o Senhor, qualquer coisinha tira você da graça. Às vezes um comentário, uma palavra, uma crítica, pode fazer brotar em você algo que não é de Deus para você. As raízes amargas, elas eram consideradas venenosas. E todo veneno é uma ameaça à vida. Agora imagina produzir veneno dentro do coração. É por isso que eu e você precisamos estar alinhados com o céu. Porque quando nós estamos numa comunhão boa com o Senhor, aquilo que vem, bate e volta, não entra, não brota. É por isso que eu e você precisamos estar refinados com o céu, para trazer o céu para a terra e para levar questões da terra para o céu. E se você não estiver nesse nível de busca, distantes do Senhor, nós podemos não perceber, mas o nosso coração fica mais vulnerável. E aí já começa a brotar a raiz da amargura. Ué, o irmão não falou comigo. Ué, não sorriu para mim. Falou, mas não sorriu. Sorriu, mas não falou. E aí eu quero te dizer, quanto mais intimidade com o Senhor, mais maturidade.
Quanto mais maturidade, menos ofendidos nós ficamos. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para você não se achar no direito de se sentir ofendido com as pessoas. Porque às vezes a gente se agarra a uma ofensa, que na verdade é uma raiz de amargura que está dentro da gente, e a gente fica cultivando aquilo como um bichinho de estimação. Tome cuidado. Quando você perceber brotar em você, vá lá e arranca pela raiz. Vai lá e resolva. Como que resolve, pastora? Quando eu perceber que está brotando, primeira coisa, começa a orar. Peça para o Senhor lavar o seu coração, porque a palavra dele diz que os limpos de coração verão a Deus. Ah, queridos, nós precisamos aprender a resolver mal entendido. E quando você percebe que aquilo está dentro de você, está te fazendo mal, você precisa resolver. E como é que cristãos resolvem as coisas falando a verdade? Olhando nos olhos, com sinceridade, com amor, com mansidão. Porque lembra que a raiz de amargura é veneno. E se você não resolve isso dentro de você, você vai ficar azeda, você vai ficar azedo. E as pessoas que estão ao seu redor vão viver isso junto com você. Então, o que fazer quando começar a brotar a raiz de amargura? Somos seres humanos, temos emoções, o Senhor nos fez com elas. Mas Ele nos deu o seu Santo Espírito, o Espírito da verdade, que mora dentro de nós. E nós temos o fruto do Espírito, não são frutos, é o único fruto, que é o trabalho do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo dentro de mim e de você. Vai produzir o fruto, que é mansidão, longanimidade, bondade, fé, domínio próprio. Não é demônio próprio, é domínio próprio. Né? Então eu e você precisamos nos encher do Senhor. Quantas coisas poderiam ser evitadas se nós estivéssemos em mais comunhão, em mais oração? Quantas confusões poderiam ter sido evitadas se as pessoas orassem mais? Ore e resolva o mal resolvido, o mal entendido. Ore e perdoe. Ore, e se tratarem você mal, ore e trata bem. Esse é o segredo. Ah, estão me maltratando. Trata bem, porque é o que você carrega dentro de você. Aleluia. Trata bem, dá o seu melhor. Cuidado, para você não se achar no direito de ficar ofendido com alguém. Por mais que alguém tenha falhado com você. Tem um livro que se chama A Isca de Satanás. E a isca de Satanás é exatamente a ofensa. Sabe, o inimigo, ele coloca a ofensa como uma minhoquinha na varinha, no anzol. E se eu e você não estivermos ligados com Deus, conectados com o céu, a gente se acha no direito de ficar ofendido com alguém. Quanto mais maduros, menos ofendidos, mais curados, mais libertos, mais transformados pelo Senhor. Cuidado, meu irmão, minha irmã. E essa mensagem é para mim e para você. Eu me incluo nisso. Cuidado para não se achar no direito de retribuir a uma ofensa. Cuidado. Ah, mas fez comigo. Também tem o direito de fazer. Biblicamente falando, você não está no direito não, meu irmão. Mateus 5,38. O Sermão do Monte. Jesus nos ensina um padrão diferente do padrão do mundo. Aí fora pode ser assim, olho por olho, dente por dente. Mas o que diz a palavra do Senhor, Mateus 5,21? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar... Não é o 21, é o 38, perdão. Mateus 5,38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa.
Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedirem emprestado. O padrão do céu é diferente. O que está dizendo aqui, pastora, nesse sermão do monte? Faça pelo outro mais do que o outro espera de você. Se ele te chamar para caminhar 1 milha, caminha 2. Se ele te pedir uma ajuda, faz o seu melhor. Dá o seu melhor. Isso é cristianismo. Isso é evangelho. Mas às vezes as pessoas estão dizendo, eu sou crente, mas não sou bobo. Pisa no meu calo. Gente, isso não tem nada a ver com Jesus. Olha para Jesus. Ele era manso e humilde de coração. E nós podemos aprender com Cristo. O padrão que nós precisamos caminhar aqui na terra ainda é o padrão do céu, porque nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos aqui. Breve o Senhor voltará para buscar a sua noiva. Mas Ele só vai levar uma noiva lavada e remida pelo seu sangue. E queridos, se nós não cuidarmos do nosso coração, ele pode ficar manchado. Ele pode ficar contaminado. Quais são os efeitos da raiz de amargura? Primeira coisa, ela traz perturbação. A raiz de amargura, ela tira o sono, ela tira a paz, ela tira a alegria, ela tira o apetite, ela traz falta de perdão, ela adoece o corpo, a alma e o espírito. Tem benefício nenhum em ficar com o coração amargurado. Então, quando você perceber isso começar a nascer, brotar dentro de você, porque eu e você somos seres humanos e estamos suscetíveis a isso. Nós precisamos fazer algo e não permitir que prossiga. A raiz de amargura, além de trazer perturbação, ela também contamina. Existe uma diferença de contagiar e contaminar. Você foi levantado por Deus para contagiar vidas. E contagiar é influenciar, é afetar, é atingir alguém, é derramar aquilo de bom que você carrega. Mas contaminar é infectar alguém, é manchar, é sujar, é corromper, é alterar. E a raiz de amargura, ela mancha, ela suja. E lá no céu não vai subir noiva com vestido manchado. Lá não vai subir. É por isso que eu e você precisamos nos lavar, é aqui, e nos lavar no sangue do Cordeiro. E nos lavar nos arrependendo. Nos lavar permitindo que essa palavra que é a água lave o nosso coração e mude a nossa vida de dentro para fora. A raiz de amargura, ela contamina. Quantas vezes nós percebemos isso? De repente, num grupo de pessoas, começa a se armar um complô contra alguém, e aquela pessoa se torna o alvo do desprezo, o alvo da rejeição, o alvo do deboche, porque um grupo de pessoas se reúne para maltratar aquela pessoa. E isso tudo porque a raiz de amargura às vezes estava no coração de uma, mas ela foi disseminando aquilo e foi falando e foi contaminando. E quando foi vendo, várias pessoas haviam sido contaminadas. Cuide para que a raiz de amargura não brote no seu coração, mas cuide para que o seu coração não seja contaminado pela raiz de amargura de alguém que está perto de você. Nós precisamos ser maduros o suficiente para tirar as nossas próprias conclusões. Não se deixe ser contaminado pelo sentimento do outro, porque alguém que está com o coração azedo contamina outras pessoas ao seu redor. Tenha cuidado. Sabe, a palavra do Senhor lá em Efésios vai dizer que nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas da carne. E quando você perceber
Esse tipo de coisa, você não tem que estar envolvido, você não tem que estar no meio, porque você é de Jesus, porque você é da luz, porque você carrega a presença de Deus, e você carrega a verdade dentro de você. Então não tem espaço na sua vida, não tem espaço na sua agenda, não tem espaço no seu coração, para que a raiz de amargura se instale. E nós precisamos vigiar em todos os ambientes onde nós estivermos. Em casa, no trabalho, na igreja, na rua, para que o nosso coração não seja contaminado por esse tipo de coisa. Não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse? Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca? Não é isso que diz a palavra do Senhor Jesus? Que a boca fala daquilo que está cheio o coração? E eu e você precisamos, nesta noite, tomar posse dessas duas advertências. Cuidado, para que nada roube o seu coração da presença do Senhor. Cuidado, para que nada te desvie da graça de Deus. E cuidado, para que não brote nenhuma raiz de amargura no seu coração. Ainda que você passe por algumas experiências de frustração, de dor, não permita que o seu coração seja contaminado por essas experiências. Hoje eu aprendi que essas experiências são para nos fazer crescer e avançar. Aquilo que o inimigo tenta usar para te destruir e para te derrubar, Deus usa para te promover, para te levantar e te fazer crescer espiritualmente. Estão falando de você? Também falaram de Jesus. Você não é o único, você não é a única. Se o seu coração está em paz, se você está vivendo, procurando fazer a vontade de Deus, continue, prossiga, avance. Você tem um Deus que é por você. E se Ele é por você, quem será contra você? Que essa palavra, ela possa nos advertir nessa noite. Que essa palavra, ela possa frutificar no nosso coração. Eu quero te lembrar que essa palavra é para mim e para você. O Senhor nos trouxe a esse culto. Essa palavra não é para o seu vizinho. Essa palavra não é para o seu irmão. Essa palavra é para mim e para você. E nós recebemos essa palavra no nosso coração como um cuidado de Deus, como uma advertência do céu. Filho, tome cuidado. Filha, tome cuidado. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Quero te convidar. Quem sabe você tem enfrentado alguns desafios aí. E às vezes você se sente desafiado a lidar com a raiz de amargura brotando dentro de você. Pastora, a senhora não sabe o que eu passei. A senhora não conhece a minha história. Realmente eu não conheço. Mas tem um Deus que te conhece, desde o ventre da sua mãe. E Ele pode transformar a sua vida. O que você não pode é ficar alimentando isso. Quero chamar no altar do Senhor. Você que precisa liberar o perdão para alguém. E como tem sido difícil, porque você ainda está muito ferido, muito ferida, muito machucado. E você precisa de cura de Deus. E como é desafiador muitas vezes para você liberar esse perdão. Só que isso tira a sua paz, tira a sua alegria. Isso controla as suas ações, porque você evita ambientes por causa dessa pessoa. Você não consegue ser você por causa dessa situação e por ter dificuldade. Há alguém aqui nessa noite que precisa da ajuda do Espírito Santo para liberar o perdão? Se você é essa pessoa, vem para o altar de Deus. Que você não se sinta constrangido, porque isso só dá em gente. E nós somos seres humanos e precisamos reconhecer que nós dependemos do nosso Deus. Há alguém aqui nessa noite que reconhece que precisa proteger o seu coração? E muitas vezes você tem dificuldade de perdoar, corre para cá e apresenta o seu coração diante do Senhor. O Deus que sara está aqui. O Deus que cura está aqui. E Ele faz de dentro para fora. Ele quer te restaurar, te transformar e te curar.